Pastor, fique à vontade de Deus te usar. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa noite para podermos refletir na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de Mateus. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo de número 25. Eu sei que esse texto é um texto conhecido, é um texto muito pregado, mas esse foi o texto que Deus colocou no meu coração para que eu estivesse refletindo com a igreja nessa noite. E o meu desejo é que Deus fale a vossa alma nessa noite, no nome de Jesus. Acompanhe comigo, por favor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvi um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Podeis sentar. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu algo a respeito desse texto. Todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, com certeza conhecem esse texto. Este texto só é relatado pelo evangelista Mateus. E precisamos entender o contexto a qual Mateus está escrevendo esse texto para os seus ouvintes. Mateus é o conhecido Levi, que era cobrador de impostos e que um dia fora chamado por Cristo para fazer parte da obra de Deus, para fazer parte do apostolado de Cristo. Um homem chamado
que com certeza judeu algum o chamaria para este fim. Mas aprove a Cristo escolher. Com certeza Mateus trabalhava na alfândega de Cafarnaum. E alguns historiadores dizem que nesta alfândega ficava cerca de 200 cobradores de impostos, 100 de cada lado. Aqueles que pagavam o imposto passavam ao meio. E tudo indica que quando Jesus ele vai passando ao meio da alfândega, ele olha para Levi e diz: segue-me. E no mesmo instante, ele levanta, deixa tudo para trás e vai seguir a Cristo. A expressão usada aqui pelos evangelistas, a expressão segue-me, é akaloteu. Akaloteu no grego é pise aonde eu piso, ande aonde eu ando. O cristão de verdade, ele deve pisar onde seu mestre pisa, andar aonde seu mestre anda e fazer aquilo que o seu mestre faz. Este é o Mateus. A estrutura com que Mateus escreve esse evangelho é diferente dos demais. Por quê? Mateus está escrevendo um texto para judeus. Acredita-se que o texto original do evangelho de Mateus foi escrito em sua língua materna. Assim está registrado no livro de Eusébio de Cesareia. Então, quando Mateus vai escrever este evangelho, ele está escrevendo a judeus, e ele pega uma estrutura para poder escrever esse texto. A gente precisa de entender qual a estrutura que Mateus se utiliza. No evangelho de Mateus há 5 discursos que são usados por Jesus, e que toda vez que aparece a expressão, e tendo Jesus acabado de dizer essas palavras, encerram o discurso. E se você olhar atentamente, você vai perceber o capítulo 7, o verso 28, capítulo 11, o verso 1, capítulo 13, o verso 63, capítulo 19, o verso 1, o capítulo 26, o verso 1. 5 vezes vai aparecer essa expressão, e tendo Jesus terminado de dizer essas palavras. O que é que Mateus está fazendo? Mateus está estruturando o seu livro para que quando um judeu pegasse esse livro, ele tivesse a recordação de algo. E de que ele teria a recordação? Do livro de Deuteronômio. Por que o livro de Deuteronômio? Porque no livro de Deuteronômio, Moisés diz: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Então Mateus quer provar que este profeta que ele está escrevendo a respeito é o Jesus, o Messias, o Senhor. Por isso que Mateus vai usar essa estrutura para escrever esse evangelho. E você vai ver que no evangelho a gente vai ver o início falando a respeito da lei de Deus, a missão da igreja, o reino de Deus, a comunidade de Deus e o juízo de Deus. Cada um desses 5 discursos leva esse tema, justamente o que leva ao livro de Deuteronômio. E não é à toa que algumas comparações que Mateus faz entre Jesus e Moisés. Por quê? Qual é o período que Jesus nasce? Jesus nasce em um período em que as crianças judias estavam sendo perseguidas por Herodes e sendo mortas. Isso aconteceu com Moisés? Jesus, antes de iniciar o seu ministério e subir ao monte para reinterpretar a lei, ele fica 40 dias aonde? No deserto. Moisés, antes de ser chamado por Deus, ele também fica, mas é 40 anos.
Então aqui a gente percebe a similaridade que Mateus está usando, pegando o texto de Deuteronômio e o texto que ele está escrevendo para dizer: esse que eu estou falando, esse é o Messias que haveria de vir. No capítulo 1, ele vai deixar um código que todo judeu que pegasse o livro e lesse, ele perceberia do que estava falando. No capítulo 1, a partir do verso 17, ele vai dizer: e de Abraão a Davi são 14 gerações. De Davi ao cativeiro babilônico, 14 gerações. E do cativeiro babilônico até Jesus, 14 gerações. Por que Mateus vai usar esse número 14 3 vezes? Aqui há um código. Você vai perceber que ele inicia dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Não era para ser o contrário, filho de Abraão e filho de Davi, mas ele faz o inverso, porque ele quer dizer que esse Jesus que ele está falando, ele vem da descendência de Davi, da tribo de Judá, a tribo que veria o Messias. E naquela época não existia documentação, registro de nascimento. Como é que se provava a sua genealogia? Através de números. Então qual é a sua geração? Eu sou da geração do 14. 14? Porque se você somar o nome de Davi, que só são 3 letras, o Dalet, a 4ª letra do alfabeto hebraico, e representa o número 4, o Vav, a 6ª letra, representa o número 6, e o outro Dalet, que é a 4ª letra e representa o número 4, 4 mais 6 mais 4, quanto é que vai estar? 14. Ele está dizendo: esse aqui é da descendência de Davi, ele é o Messias aguardado, aquele que haveria de vir. Mateus vai usar muito a expressão, e isso aconteceu para que se cumprisse a profecia do profeta, que Jesus é literalmente o cumprimento da promessa de Deus, da promessa de enviar o Salvador ao mundo. E quando a gente chega aqui nesse último livro, a partir do capítulo 24 do Evangelho, Mateus já está estruturando o seu Evangelho no juízo final. Justamente o que estava registrado lá em Deuteronômio, a partir do 28. Eis que coloco diante de vós hoje a bênção e a maldição. Você escolhe o que você deve seguir. O capítulo 24, Jesus está de frente ao templo, ele está no templo, e está olhando a estrutura do templo, e os discípulos chegam a ele e dizem: mestre, olha que estrutura, o templo reerguido por Herodes, o grande. Aí Jesus diz para eles: olha, eu te digo uma coisa, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E há 3 perguntas distintas. Eles saem dali, vão para o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras fica justamente de frente ao templo. E Jesus está olhando para o templo e conversando com seus discípulos. E os discípulos em particular perguntam a ele: mestre, quando serão essas coisas? Quando será a tua vinda? E quando será o fim do mundo? E tudo isso que Jesus está dizendo aqui, relatado por Mateus, é justamente para responder essas perguntas sobre a sua vinda, o acontecimento da destruição do templo e o fim do mundo.
E justamente em meio a essa descrição de Mateus, entra essa parábola. E se você analisar do capítulo 24 e o capítulo 25 até o final, uma palavra perpassa todo esse texto. E qual é essa palavra? Gregorel. O que é isso, pastor? Gregorel no grego é vigiai. Vigiai. Estai de sobreaviso. Eu vos tenho dito, muitas coisas vão acontecer. Levantarão muitos em meu nome, dizendo: estou aqui ou ei-lo ali. Não dei ouvido. Haverá guerras, rumores de guerra, fome, peste, terremoto em vários lugares. Lucas chega a dizer que os homens ficariam perplexos pelo bramido do mar e das suas ondas. E todas essas coisas Mateus está usando de uma questão literária, apocalíptica, para nos dizer: vigiai. Esta parábola entra aqui para nos mostrar a questão da vigilância. Isso era muito comum na cultura judaica, ensinar por intermédio de parábolas. Porque se você for aprender algo com um judeu, ele não vai chegar como nós e já dizer a palavra em questão. Não, ele vai montar um cenário, te contar uma história, para poder te ensinar um princípio. E é isso que Jesus está fazendo. Jesus diz: o reino de Deus, ele é semelhante a 10 virgens. E é importante que percebamos uma coisa: a noiva é uma. Entende? A noiva é uma só. As 10 virgens eram aquelas moças que acompanhavam a noiva no cortejo nupcial. Porque se eu pensar que eram 10 noivas, eu já estou entrando em contradição com o texto bíblico, dizendo que Jesus é a favor da poligamia. E não é isso que o texto está dizendo. Essas moças acompanhavam a noiva quando ouvia-se o grito do amigo do noivo dizendo: o noivo está chegando. E por que Jesus usa o número 10? O número 10, na cultura judaica, é um número completo. Haja visto que quando um judeu queria montar uma escola rabínica, o que eles chamam de yeshivá, era necessário ter uma minyan. O que é minyan, pastor? O mínimo, que eram 10 homens circuncidados. Se tivesse 9 homens circuncidados e uma mulher, não podia abrir uma sinagoga, não podia ter uma casa de ensino. Tinha que ser 10 homens circuncidados, e Jesus tinha 10 e mais 2. Então 10 representa um número completo. Só que em meio a este número de virgens, havia 5 que eram nércias e 5 que eram prudentes. E o texto é muito claro em nos mostrar isso. As prudentes, elas tinham as suas lâmpadas. E a gente não pode pensar que essas lâmpadas que elas se utilizavam era como temos hoje aqui. Não. Em algumas ocasiões era um pedaço de madeira envolto em trapos e embebecido em azeite.
Ou então, às vezes era uma haste de cobre, que ela tinha pins, e o azeite ajudava aquele óleo queimar mais tempo. Era muito comum o casamento na cultura judaica, o noivo aparecer à noite. Era muito comum. O noivo não ia na casa da noiva, ele mandava quem? O amigo. E o amigo trazia notícias de um para o outro. E aquelas notícias sempre iam alegrando o coração da noiva, porque a cada dia ela percebia, está mais próximo a vinda do noivo. E Jesus está contando a parábola. Os discípulos estão atentos. Aí diz que em dado momento, elas estão esperando o noivo, e todas elas dormem. Por quê? Porque o noivo tardou. E alguns podem até pensar hoje que o noivo está tardando, que ele não vem, porque muito tempo já passou. Mas o amigo do noivo, dioturnamente está nos avisando: eis que o noivo está vindo. Dentro de toda essa estrutura que Mateus está escrevendo, ele está deixando sinais. Os sinais da vinda do noivo são o quê? E ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, peste, fome e terremoto em vários lugares. Pergunta: será que nós estamos vendo acontecer isso? Será que a gente está vendo acontecer isso? Mas eu pergunto uma coisa para os irmãos: esse sinal é para quem? Esse sinal é para a noiva ou é para o mundo? Isso que está acontecendo no mundo agora é um sinal para nós ou é um sinal para o mundo? Aquelas que eram prudentes, percebendo os sinais e a vinda e ida do amigo do noivo, o que elas faziam? Elas mantinham um azeite reserva. E a questão aqui do azeite reserva não está nem tanto ligada à questão de encher-se do Espírito, de você estar... Não é essa a ideia. A ideia é estar em total vigilância, sabendo que a qualquer momento ele pode voltar. A ideia aqui é de alguém que está ligado direto, não desliga nenhum momento, porque ele está atento, porque a qualquer momento o grito pode soar: aí vem o noivo. Mas as nécias, elas não tinham essa preocupação. Elas não estavam preocupadas com isso. Então, por isso, ela não tinha o azeite reserva. E é interessante observar que na mentalidade judaica sempre é necessário ter algo reserva. Você lembra da viúva, quando ela vai falar com Eliseu, e ela diz a Eliseu o quê? Ela diz: olha, tua serva não tem nada. Ele pergunta: mas você não tem nada? Não, não tenho nada, a não ser
o azeite reserva. E quando ela fala que tem um azeite reserva, ele diz o quê? Então vai, que é aí que Deus vai trabalhar. Deus trabalha na vida daquele que sempre tem uma reserva com Ele. Todas dormem e de repente ouviu-se o grito. Eu sei que na nossa tradução está escrito o seguinte: à meia-noite ouviu-se um grito. Mas a palavra no grego aqui é mesos, e mesos não é a meia-noite literal como no nosso relógio. Mesos pode ser em meio à noite. Porque se Jesus estivesse dando um horário certinho, eles iam ficar ligados naquele horário, mas ele está em meio à noite. E todas despertaram. Quem tinha azeite, acendeu a sua lâmpada. Quem não tinha, ficou preocupado. E queria o azeite reserva das prudentes, mas o que elas disseram? Não, porque se eu der, aí vai faltar para mim e para você. Tem coisas que não tem como dividir. Ide comprai. Mas aquela hora, em meio à noite, sair para comprar azeite, é lógico isso? Numa localidade onde quando escurece, fica tudo escuro e não tem luz elétrica. A ideia do texto para nós é que precisamos estar em constante vigilância. Não podemos deixar para ir buscar ou ir atrás quando não houver mais tempo. Então, quando aquelas nessas vão atrás de buscar o azeite reserva, o que o texto diz? Fechou-se a porta. E depois que se fecha a porta, elas ainda demoram um tempo para retornar. E quando elas retornam, o que acontece? A porta está fechada. E como é que Mateus encerra isso aqui dizendo: vigiai, porque a gente não sabe a hora. Eu sei que eu poderia trazer muitas outras mensagens ao coração dos irmãos. Eu sei que eu poderia estar falando de qualquer outra coisa aqui nessa noite. Mas Deus mandou pregar isso aqui porque tem alguém que precisa ouvir isso aqui nessa noite. Alguém que está precisando de ouvir isso aqui. Deus está falando para você: vigia. Cuidado. Cuidado com o que está fazendo. Cuidado onde anda. Vigia, não é mais hora. Os sinais estão mostrando que o noivo está vindo. Ele vem para buscar a sua igreja. Então vigia. Mantenha sua reserva. Quantas pessoas partiram em meio a essa pandemia, irmão? Quantas pessoas eu vi que tinha planos e planos e planos, e tudo ficou para trás. Eu penso que nós devemos fazer planos, nós devemos ter projetos, mas o nosso alvo principal não é isso aqui. Quantos milionários deixaram muita coisa para trás porque não deu tempo? Eu não sei se eu vou chegar vivo em casa hoje.
Aramanagas, tekeremene. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Mas uma coisa eu tenho ciência, Deus mandou dizer para alguém aqui: vigia! A sua vida pode estar por um fio, vigia! Deus tem te dado oportunidade, Deus tem quebrado o laço, mas você não tem se atentado aos sinais. Deus está dizendo para você: a porta vai se fechar. A porta vai se fechar. E quando você bater, pode ser tarde demais. O noivo está falando no mundo inteiro, irmão. O noivo está mandando o Espírito falar o mundo inteiro. Jesus diz: quando virdes acontecer todas essas coisas, o que a gente deve fazer? A gente deve ficar temeroso, com medo? Não. Ele diz: olhai para cima, porque a vossa redenção, ela está próxima. O olho da igreja não está aqui. O olho da igreja está no céu, da onde virá o seu Senhor. Tenha projetos, tenha planos, mas lembre-se de uma coisa: você é peregrino e forasteiro nessa terra. A nossa vida, ela é limitada. A qualquer momento, um noivo pode nos chamar. Quantos você conhece que foram chamados em meio a essa pandemia? Quantas pessoas eu vi com tanto projeto e que na sua vida foi posto um ponto final? E por que Deus nos permite ainda estar aqui? Deus ainda tem um propósito comigo e com você. E sabe o que é? Sabe qual é o nosso propósito aqui? Alertar os demais dizendo: vigia. Gregorel. Vigiai. Antes que seja tarde demais. Antes que a porta se feche. E não dê mais para entrar. Jesus chega a dizer que aquele momento seria como nos dias de Noé. Muitos casavam-se, davam-se casamento, até que eles entraram e fechou-se a porta da arca. E quem estava do lado de fora, quando bateu, foi tarde demais. Igreja de Jesus Cristo, o Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite: meu povo, atentai aos sinais. Olha como é que está o mundo. A nossa redenção está próxima. Se coloque em pé.
Como é que está a sua lâmpada, irmão? Como é que está a sua lâmpada? Está acesa? Ou se apagou? Nossa lâmpada precisa estar acesa. A gente tem visto tantos cristãos aí com luz apagada. Nem parece ser o que aquilo que sua boca diz. Mas nós somos a luz do mundo. E o Senhor confiou a nós. Está aqui como lâmpada. Esse mundo que jaz em trevas. Devemos orar pela nação. Devemos orar pelos nossos governantes. Mas, irmão, eu não quero decepcionar você. Mas isso aqui não é o fim da igreja. O que Deus preparou para nós é muito superior. É muito superior, nada se compara. E a mensagem de Deus para nós aqui nessa noite é: vigia. Assim como Moisés disse lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 28, eis que coloco diante de vós hoje a bênção e a maldição. É o que Jesus está fazendo, e reinterpretando a lei, e dizendo a eles: vigia, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, se o pastor quiser fazer isso, mas eu quero que você reflita. E eu estou pregando hoje aqui como se fosse a última vez que eu pregasse. E eu estou dizendo a você: você sabe que Deus está falando com você. Alguém aqui nessa noite que sabe que Deus está falando com você. Você já chegou no limite. E Deus está dizendo para você: volta atrás enquanto há tempo. Não deixa para buscar a Deus como aquele rico da parábola do rico e Lázaro. Ele estava vivo, mas ele morreu. E quando ele abriu os olhos, aonde ele estava? E lá no inferno ele foi clamar e foi orar. Só que era tarde demais. Então hoje Deus está nos dizendo: há tempo. Meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja. Esse povo é teu, esse povo te pertence. Eles foram comprados pelo sangue da cruz do Calvário. Eu te peço que esta pessoa, Senhor, esta pessoa que está andando no limite, que nessa noite essa palavra fale ao profundo do seu coração e ela volte enquanto há tempo. Espírito de Deus, tu tens o poder de convencer um homem da justiça, do juízo e do pecado. Nessa noite eu te peço, faz isso aqui nessa noite. Faz isso aqui no coração daqueles que me ouvem, Senhor. E que tudo isso seja para o louvor e a glória do teu nome. Continua abençoando o teu povo e os guardando debaixo de tuas asas, e assim estarão seguros. Eu te agradeço no nome de Jesus. Falar, tu cantava sobre mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Oh Senhor, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor, Senhor, é tudo que nós precisamos, é tudo que ansiamos. Luz para sombras, calas montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
Você pode aplaudir a Ele nesta noite. Oh, você pode aplaudir a Ele. O amor de Deus cuida, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus cela. Oh, aleluia, aleluia. Tome o seu assento, por gentileza.